Bom dia, meninos. Vamos iniciar a nossa aula de ciências estudando o conteúdo, o ciclo da água. Então, este conteúdo ele se encontra no livro de vocês, na página 64 e se estende até a página 70. Então, o que eu vou apresentar para vocês é apenas o resumo desse texto. Vocês podem estar aprofundando o conhecimento de vocês através da leitura pelo livro, tá certo? Então, vamos lá. O ciclo da água na natureza. A água na natureza passa de um estado físico para outro e ela está sempre em movimento, mudando de um lugar para outro. Então, nós somos sabedores que a água é um líquido indispensável à nossa sobrevivência e que esta água ela se encontra na natureza de três formas, em três estados, ou seja, no estado líquido, que é esta água que a gente encontra nos rios, nos mares, no estado sólido, que são as geleiras, que são os icebergs, e no estado gasoso, que é o vapor de água que se encontra na atmosfera, tá certo? Ciclo da água na natureza. O ciclo da água consiste em um processo em que a água realiza diariamente, ou seja, constantemente. A água ela está sempre em movimento e nós vamos agora conhecer um pouco sobre esse processo em que a água realiza. Então, primeira parte desse processo consiste no aquecimento da água, ou seja, a água do solo, dos oceanos, rios e lagos é aquecida pelo sol, que a transforma do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, o sol, que é uma estrela, ele aquece essa água dos rios e essa água dos rios ela está no estado líquido. Ao ser aquecida, essa água se transforma, ela sobe para a atmosfera e transforma-se no estado gasoso. A atmosfera, pessoal, é a camada de ar que envolve a Terra. Ao chegar na atmosfera, essa água volta de novo para o seu estado líquido, ou seja, ela subiu em forma de vapor no estado gasoso. E ao chegar na atmosfera, ela volta para o seu estado líquido. E esse processo é chamado de condensação. Ao chegar na atmosfera, que ela volta para o seu estado líquido, aí formam pequenas gotinhas de água. Essas gotinhas de água, elas vão se juntando umas às outras, formando assim as nuvens. Essas nuvens, elas ficam grandes, pesadas, carregadas e caem em forma de chuva. E ao cair na superfície, essa água chega novamente aos mares, rios e lagos e começa novamente todo aquele processo de que a água é aquecida pelo sol, essa água sobe, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ao chegar na atmosfera volta para o estado líquido, formando gotinhas de água que vão se juntando umas às outras, formando as nuvens, essas nuvens caem novamente em forma de chuva, então é um processo contínuo que se repete dia após dia. E esse processo, essa viagem constante que a água realiza diariamente, é chamada de ciclo da água na natureza. O ciclo da água e o clima. Quem já ouviu falar de clima? Clima são as variações da atmosfera. Quando falamos de clima, estamos falando do tempo. São as variações do tempo, como vento, chuva, calor. O clima ele é caracterizado pela temperatura e pelos níveis de chuva no local.
E a chuva de uma região, ela pode vir muitas vezes de localidades bem distantes. É o que costuma acontecer nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. E esse fenômeno em que é responsável pela mudança da chuva de um lugar para outros, ele é conhecido como rios voadores. Então, rios voadores consiste no fenômeno da natureza em que a chuva ela se origina em lugares bem distantes de onde ela costuma cair. O ciclo da água, cobertura vegetal. A vegetação, ela protege o solo e a absorção de água da chuva, ou seja, o solo, quando ele é coberto por uma vegetação, ele é mais poroso, ele permite a passagem de líquidos e gases. Já o solo sem vegetação fica compactado. A água, ela não consegue penetrar no colo, ou melhor, no solo, e ela escoa facilmente. Então, pessoal, o solo, ele deve ser mantido sempre com a vegetação, porque essa vegetação, ela favorece, ou seja, quando a chuva cai, ela contribui para que essa água fique acumulada em nosso solo. E quando este solo não tem essa vegetação, então essa água ela escorre rapidinho, tá? Ela não consegue penetrar em nosso solo. Ciclo da água, mananciais. Então, mananciais são fontes de água ou reservas hídricas utilizadas no abastecimento público. Então, esses mananciais, eles podem ser superficiais, que são os rios, lagos, riachos e represas, e eles também podem ser subterrâneos, ou seja, abaixo do solo, como os aquíferos e lençóis subterrâneos. Nós precisamos proteger os mananciais, pois eles garantem tanto a qualidade quanto a quantidade de água ideais para a população. Então, pessoal, esses mananciais, eles devem ser protegidos, porque os mananciais representam fontes de água e essa água é utilizada para o abastecimento da população. Para se ter uma ideia, uma pessoa ela precisa por dia para atender às suas necessidades, como beber, cozinhar, realizar a higiene pessoal e do ambiente, ela precisa aproximadamente de 110 litros de água. E essa água ela vem dos mananciais. Como preservar um manancial? Então, como eu já sei que o manancial é uma fonte de água que é muito importante para a população, porque nós precisamos da água para sobreviver, então eu preciso também preservar, fazer algo para proteger esse manancial. E uma das medidas que eu posso fazer para estar preservando é impedir o desmatamento, ou seja, o homem, por conta do progresso, muitas vezes ele sai destruindo a vegetação sem ter aquela preocupação do que ele pode estar destruindo. Então, essa vegetação que fica próxima aos mananciais, que são fontes de água, ela deve ser protegida, ela não deve ser destruída. Então, nós temos que evitar, nós temos que impedir que o homem corte a vegetação próximo às nascentes desses rios, que são os mananciais. O homem ele deve também criar estratégias, ele deve planejar a captação de água para os municípios. Então, ele tem que estar preparado para poder utilizar essa água em prol da população. O homem também, a fim de proteger essas reservas de água, ele pode estar tratando o esgoto.
né? Então, nada de jogar os esgotos nos rios, nas nascentes dos rios, porque essas nascentes, que são os mananciais, elas são de grande importância para o homem. O homem pode estar utilizando esta água para diversos fatores. E a partir do momento que ele joga o esgoto no próprio manancial, na própria fonte, no próprio rio, ele está poluindo essa água. Então, essa água não vai mais poder ser utilizada pela população. E limitar a construção nas margens dos rios, ou seja, nada de construir casas próximas aos rios. Por quê? Porque na época do inverno vem as enchentes e a natureza, quando ela vem, ela procura o seu espaço. E essas casas que são construídas muito próximas aos rios acabam sendo invadidas pela água. Então, nós devemos ter cuidado, ou seja, não construir casas muito próximas às margens dos rios, porque isso pode trazer problemas para a população, para essas pessoas que constroem suas casas próximas aos rios. Então, pessoal, o nosso conteúdo de ciências é este. Como eu disse no início do nosso vídeo, vocês podem estar fazendo a leitura desse conteúdo no livro de vocês para aprofundar ainda mais o conhecimento de vocês sobre esse processo, ou seja, sobre esse ciclo da água na natureza. Vamos lá para a galeria? Oh, meu Deus, não é que tem dado certo. Trava. Aí eu falo, mas não grava.